Excelentíssimo senhor doutor ministro Luiz Fux, presidente dessa egrégia corte, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, relatora da presente arguição, na pessoa de quem cumprimento os senhores ministros, ministra Rosa Weber, douto procurador-geral da República, público que nos acompanha nessa sessão. Venho aqui em nome da Conectas Direitos Humanos e também de uma articulação de organizações da sociedade civil que, em sua diversidade, procura trazer o enfoque dos direitos humanos para essa discussão. O que está a se tratar aqui, senhores ministros, senhoras ministras, diz respeito, sim, à existência das gerações presentes e das gerações futuras. Não está apenas a se tratar de um decreto ou de uma política pública governamental. Estamos aqui a tratar de um processo evolutivo, um processo jurídico institucional que tem na nossa Constituição um assento especial ao direito ao meio ambiente, tem um compromisso com as gerações presentes e futuras, mas foi construído, senhoras ministras, senhores ministros, à custa de muita luta social, à custa de vários corpos que tombaram, vítimas das injustiças praticadas, inclusive no âmbito das políticas públicas de caráter ambiental. Há um conteúdo importante a ser trazido aqui, que diz respeito aos direitos humanos de um país que não tem as contas acertadas com o genocídio praticado contra indígenas, com o seu racismo estrutural que faz tombar tantos corpos negros e pobres e periféricos no nosso país. A construção constitucional, assim como a construção internacional dos direitos humanos, permite à humanidade resgatar o seu passado de injustiças, permite à humanidade construir, senhor ministro, um projeto que seja verdadeiramente inclusivo, que considere a emergência climática com um senso de urgência que precisa considerar as suas injustiças, com um senso de urgência que emerge de uma construção que remonta à década de 70 em Estocolmo, em 1972, que remonta no Brasil a Rio 92, que remonta às diversas resoluções, relatorias especiais que o Comitê de Direitos Humanos da ONU tem produzido, atenta em todas as suas designações à importância e à inter-relação dos direitos humanos com a crise climática. Nós não podemos aceitar, nós não temos tempo, senhores ministros e senhoras ministras, para continuarmos a errar como erramos em nossa história, como aceitamos que alguns corpos ficassem para trás. As organizações que aqui, em sua diversidade, se colocam perante o Supremo Tribunal Federal num litígio climático que tem caráter estrutural, não estão aqui a buscar subterfúgios jurídicos, estão aqui dentro de um movimento global que compromete a toda a institucionalidade. A humanidade não pode pactuar com os erros e a inépcia de alguns administradores públicos que não firmam o compromisso com as gerações presentes e futuras. Porque nós, enquanto sociedade civil, temos sim esse compromisso. Nós honramos a nossa ancestralidade. É importante afirmar que nós honramos a nossa ancestralidade. Nós honramos Chico Mendes, nós honramos Luiz Amaim, Zumbi dos Palmares, nós honramos Dorothy Stang. E é por isso que estamos aqui diante dessa tribuna para trazer o impacto dos erros dessa política sobre os nossos corpos. Aliás, essa política, senhores ministros, ministro Roberto Barroso, que bem produziu sobre esse assunto,
essa política ela não surge simplesmente de uma vontade governamental específica, ela é parte de um movimento global. O Brasil, quando se colocou em compromissos internacionais na COP15, trouxe um marco normativo do qual decorreu o PP-CEDAW. Portanto, nós não estamos simplesmente a tratar de siglas, nós estamos falando de um desenvolvimento jurídico institucional em âmbito nacional, mas também em âmbito internacional, diante de diversos encontros, conferências que resolveram estabelecer metas. Vejam um sistema internacional que estabelece metas. Quando nós discutimos a dificuldade em ter força normativa em alguns dos dispositivos internacionais, portanto, a humanidade se desafiou, os chefes de Estado se desafiaram a construir metas, porque o tema é emergente. E foi internalizado na nossa legislação. E só assim o foi porque o tempo corre contra a nossa existência. Corre contra a nossa existência, senhor ministro Dias Toffoli, mas corre contra a nossa existência com alguns com lugar privilegiado na fila. Lamentavelmente, um lugar privilegiado na fila, porque a injustiça climática afeta primeiro aqueles grupos que são mais vulneráveis, que são mais vulnerabilizados pelas escolhas políticas, que não cabem e não se comportam nos números e dados que algumas vezes alguns gestores públicos usam para maquiar a sua inação. Esses corpos não têm o benefício da dúvida quando as políticas públicas são inefetivas. É por isso que, atentos ao nosso compromisso histórico e, sobretudo, ao compromisso histórico de apontar para a institucionalidade, o quanto a luta que nós travamos no dia a dia representa o futuro da humanidade. Que este litígio possa servir a essa egrégia corte para apontar o adequado caminho da construção de uma sociedade justa, igualitária e que respeite as gerações presentes e futuras, honrando o seu passado.